Essa é a nossa estrela, um poderoso corpo celeste. Um reator nuclear com proporções inimaginável. Esse monstro gigante libera em um segundo mais energia do que precisaremos por toda a nossa existência. É o responsável por toda a vida na Terra, é a maior fonte de energia de nosso sistema solar, apesar de ser colossal. Esse gigante galáctico é classificado como uma estrela anã. Comparado a muitas outras estrelas, ele é só um grão de poeira cósmica. Seja bem-vindo ao canal História Curiosa. Já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Vamos começar. Existem estrelas de cores variadas, estrelas brancas, vermelhas, amarelas, azuis. As estrelas podem ter várias cores, dependendo do seu tamanho e densidade. O nosso Sol, ele pode dar vida e também tirar a vida. Ele será o responsável pela extinção de toda a vida na Terra. O nosso Sol está na metade da vida dele. Quando queimar todo o seu combustível, ele vai se expandir e se tornar uma gigante vermelha. Depois de bilhões de anos, a Terra e todos os planetas internos serão engolidos por ele. Depois todo o plasma vai se dissipar. Assim ficará só o núcleo. A nossa estrela vai se tornar uma estrela anã branco. Uma esfera muito densa e pesada, muito mais fria e de luz, mais fraca, que brilhará por mais alguns bilhões de anos. Com uma gravidade monstruosa, depois de esfriar restará apenas uma esfera, escura e fria, sem nenhum brilho, vagando no espaço na noite perpétua. Esse é o destino de nossa estrela. Se o Sol fosse uma estrela supermassiva, ou seja, uma estrela muito mais gigante, se tornaria uma supernova quando morresse, assim tendo uma explosão nuclear de proporções bíblicas. O Sol é a estrela do Sistema Solar e é responsável por iluminar alguns dos planetas desta organização de astros, incluindo a Terra. O Sol não nasce, ele é uma estrela que se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira cósmica, há cerca de 4,6 bilhões de anos. A formação do Sol ocorreu a partir de uma nuvem molecular gigante, que começou a se contrair devido à ação da gravidade. Com a contração, a temperatura no centro da nuvem aumentou, até que a pressão e a temperatura foram suficientes para iniciar a fusão nuclear do hidrogênio em hélio. Esse processo gerou uma enorme quantidade de energia, o que impediu que a nuvem continuasse a se contrair. O Sol é uma estrela anã amarela, que está na sequência principal, e é composta essencialmente por gases hidrogênio e hélio. O Sol é solitário, mas nem sempre foi assim. Alguns estudos sugerem que a companheira do Sol pode ter sido um binário largo, localizado até 17 vezes mais distante da atual órbita de Netuno. Estima-se que o Sol tenha cerca de 4,6 bilhões de anos e ainda permanecerá como está por mais cerca de 3,5 bilhões de anos. Quando o Sol começou a usar todo o hidrogênio em seu centro, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele obteve uma expansão, tornando-se uma gigante vermelha e se expandindo além da órbita dos planetas internos, incluindo a Terra. O hélio ficará quente o suficiente para queimar carbono e formar oxigênio. Esses elementos, então, se acumularão no centro do Sol. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, ele terá um raio equatorial 200 vezes maior que o atual e até 5.000 vezes mais brilhante, engolindo a órbita do nosso planeta. Ao atingir essa marca, o Sol será capaz de fundir átomos de carbono devido às altas temperaturas. Os projetos finais da evolução estelar do Sol indicam que essa estrela se tornará uma anã branca, uma classe de estrelas extremamente densa, apresentando menos da metade de sua massa atual devido ao processo de fusão nuclear e à emissão de ventos solares, comprimida em um raio até 17 vezes menor, deixando em sua volta uma grande nuvem de poeira estelar. Não há como afirmar com precisão o tamanho do Sol, mas ele é uma estrela anã amarela, que está na sequência principal, e é composta essencialmente por gases hidrogênio e hélio. O Sol é uma estrela anã amarela que os demais corpos celestes do Sistema Solar orbitam. Ele é formado por gases e não apresenta nenhuma superfície sólida. Idade: estima-se que a idade do Sol seja de 4,6 bilhões de anos. Tamanho: o Sol tem um raio aproximado de 696 mil quilômetros e um diâmetro de 1.391 milhões de milhas, o que representa mais de 8 vezes o diâmetro da Terra. Composição: o Sol é composto essencialmente por gases hidrogênio e hélio. Estrutura: o Sol é uma esfera de plasma, e não é sólida. Gira mais rápido em torno de si mesmo no seu equador do que em seus polos.
Porém, devido à mudança constante do ponto de observação da Terra, na medida em que esta orbita em torno do Sol, a rotação aparente do Sol é de 28 dias. Temperatura. A temperatura na superfície solar, que recebe o nome de fotosfera, é de cerca de 5.500 graus Celsius. A zona convectiva, que consiste em uma camada interna, apresenta temperaturas de até 2 milhões de graus Celsius. Cor. O Sol é capaz de produzir todos os comprimentos de onda da luz visível, de forma que, ao ser observado fora da Terra, seu cor é branco. O tom amarelo que observamos ao olhar para esse astro surge devido à dispersão dos raios solares ao adentrar na atmosfera. Massa. O Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra. Órbita. O Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, atravessando no momento a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura, no interior do braço de Órion da Via Láctea, entre os braços maiores Perseus e Sagitário. Evolução. Estima-se que em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol entregará todo o hidrogênio em seu centro, avançando em uma gigante vermelha para se expandir além da órbita dos planetas internos, incluindo a Terra. O hélio ficará quente o suficiente para queimar carbono e formar oxigênio. Esses elementos, então, se acumularão no centro do Sol. O Sol é uma estrela anã amarela localizada na Via Láctea, e é o principal objeto do Sistema Solar. Ele tem 333.000 vezes a massa da Terra, e suas dimensões são 110 vezes maiores do que a do nosso planeta. O Sol tem um raio aproximado de 696.000 quilômetros e um diâmetro de 1.391 milhões de milhas, o que representa mais de 8 vezes o diâmetro da Terra. As condições do Sol medem 4,3 milhões de quilômetros. O Sol é composto essencialmente por gases hidrogênio e hélio, e não há superfícies sólidas. São, ao todo, 6 camadas que formam esse astro, desde o núcleo, no seu interior, até a coroa, camada mais externa. O Sol é uma fonte primária de calor e energia, sendo de fundamental importância para a manutenção da vida no planeta Terra. O Sol é responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, e todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. O Sol é uma esfera de plasma, e não é sólida, gira mais rápido em torno de si mesmo no seu equador do que em seus polos. Porém, devido à constante mudança do ponto de observação da Terra, na medida em que esta orbita em torno do Sol, a rotação aparente do Sol é de 28 dias. O efeito centrífuga desta rotação lenta é 18 milhões de vezes mais fraco do que a gravidade na superfície do Sol no equador solar. O Sol é uma estrela localizada na Via Láctea, e embora seja grande e massivo o suficiente para fazer a Terra parecer um simples grão no espaço, existem muitos outros objetos no universo que fazem nossa estrela parecer minúscula. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, não esqueça de se inscrever, nos vemos na próxima aventura.